Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz aqui de poder estar com a Arlete Moreira, Glenda e Ari. Então, desde já, agradeço a possibilidade disso. Vou fazer uma mediação pensando um pouco em fazer com que Glenda e Ari, Moreira e Arlete consigam dialogar com a gente sobre o que seria o cinema de Glenda e Ari, e aí isso junto à temática de cinema mutirão da mostra nesse ano. E para fazer isso, vou começar pedindo para eles se apresentarem por eles mesmos, que acho que é uma boa, né? Pensar também na individualidade de Ari e Glenda, para além da dupla e do mutirão, como que eles gostariam de se apresentar, né? E que destacariam de si mesmos enquanto artistas. Depois vou fazer algumas perguntas pensando em como olhar essa trajetória e esse cinema de Ari e Glenda como um cinema mutirão, mas também com algumas sutilezas dentro disso, né? Ou especificidades. E depois queria, em meio a isso, às vezes, trazendo alguns dos filmes de vocês, né, para debater e convidando também Moreira e Arlete a se colocarem em momentos também específicos. E no final, vamos ver se isso vai dar certo, vai fazer sentido. No final, gostaria de falar sobre os filmes que estão aqui em Tiradentes, né, de Glenda e Ari, que é Na Rédea Curta, e Munguzá. E aí destacar também, antes de falar para todos que estão na mesa se apresentarem por si mesmos, a cinematografia, né, de Glenda e Ari. Café com Canela é um filme que eles fazem, todos longas-metragens, né, acho que são de destaque também significativo. Café com Canela, um filme que eles fazem em 2017, ou lançam em 2017. Ilha, 2018. Até o Fim, 2020. Voltei, 2021. Munguzá, 2022. E Na Rédea Curta, 2022. É quase um filme por ano, praticamente, desde 2017, considerando 2 filmes no ano de 2022, né, estão sendo exibidos aqui na mostra, e um com estreia aqui, né, que é Munguzá. Então, em torno, ou considerando esses filmes também, que as perguntas vão ser feitas, e então, para começar, queria que Ari começasse se apresentando. Vamos fazer assim. Boa tarde. Meu nome é Ari Rosa, e o que me traz aqui hoje, né, essa busca por um olhar que dialogue com a poesia que eu consigo ver, reconhecer e me apaixonar todos os dias do recôncavo da Bahia. Sou atravessado por Minas Gerais, já que sou mineiro, e sou um encantado pela Bahia. Sou muito feliz pelos parceiros que apareceram na minha vida, que fizeram com que esse sonho de contar histórias se tornasse realidade. Boa tarde. Então, Glenda. É difícil, né, se apresentar sem ser pelo cinema, né? Eu acho bastante complicado. Mas, ele falou da palavra poesia, eu acho que, eu sempre falo que eu gosto mais de poesia do que eu gosto de cinema, né? É engraçado, porque todo mundo que trabalha com cinema, parece que tipo, o cinema é a coisa mais importante da vida. E eu acho que eu gosto do cinema porque ele me lembra que a vida é muito mais importante que a vida é muito mais importante, que a poesia da vida é muito mais importante. E fazendo cinema eu tenho esse tempo e essa possibilidade de acessar isso, né? Com os encontros, com as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas que eu amo, me mostram isso. E acho que é por isso que eu gosto de cinema, porque acho que eu gosto mais de vida. Desculpa, só falar que Moreira é o compositor, né, das músicas do filme Munguzá, e Arlete, a atriz principal do filme, e de outros filmes também, de Glenda e Ari. Então. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu acho que Mariana já me apresentou. Eu assino as canções, a direção musical dos filmes da Rosa a partir do Ilha. E fui atravessado por Cachoeira, assim como Ari, né? Eu já conhecia desde criança.
minha família é do Recôncavo Baiano, mas a ida para a universidade, os encontros que Cachoeira nos proporcionou, acabou também maturando o compositor que existe em mim, né? Alimentando, criando narrativas, e essas narrativas também foram se encontrando pelas ruas da cidade, né? Com Ari, com Glenda, mais tarde com Arlete, nessa ponte Recôncavo-Salvador. E é isso. Não sei. Bom. Só não estou enxergando a luz, mas estou me ouvindo bem. Boa tarde a todas. Eu sempre gosto de quebrar algumas regras e protocolos, tudo contra. Eu sou Arlete Dias, eu sou atriz, eu tenho uma experiência maior com teatro, né? Eu faço parte do Bando de Teatro Olodum, uma importante companhia de teatro sediada em Salvador, onde o grupo existe há 32 anos, estamos fazendo esse ano, com muitos espetáculos, muitas parcerias, já estivemos em várias partes do país e fora, essa é a minha maior experiência. Tive, durante esse processo com o bando, algumas experiências também no cinema, mas com a Rosas, com a equipe da Rosas, Glenda e Ari, toda a sua equipe, é que a minha experiência cinematográfica se fortalece. Desde quando eu integro todos os filmes deles, tive o prazer, o privilégio de ser convidada a integrar o elenco de todos os filmes. É isso. Bom, vou começar falando de algo que vocês já perguntando algo, né, que vocês já mencionaram, e tentando fazer uma junção aqui para que Moreira e Aleste também se coloquem, considerando algo específico do filme de Glenda e Ari, que é o território, né? Território de Cachoeira e mais simbolicamente ainda e de forma estendida o Recôncavo Baiano, que é um berço de cultura. E aí, pensando em o ano que chegam as políticas públicas, né, em algumas regiões do Brasil, tão importantes para a nossa história, mas talvez não tão olhadas, e a relação que vocês têm com o território e como vocês valorizam o território do Recôncavo, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, como é chegar no Recôncavo e, no fim das contas, valorizar o território a ponto de ele ser uma personagem que atravessa e une os filmes de vocês, e que nos presenteia com atuações de artistas baianos que eu acho que talvez, se não fosse por algumas direções, não seriam vistos na grandiosidade que são, né? Então, como é para vocês também, artistas baianos, pensarem que talvez exista ainda uma provincialização da Bahia na história do cinema brasileiro e das artes, e que alguns diretores, talvez uma nova geração, a partir talvez de políticas públicas, consiga reunir vocês e talvez colocar a dimensão de grandiosidade da arte de vocês também à vista do país inteiro, né? Comentem. São muitos pontos, eu vou me fixar em algum e deixar o resto para vocês. A questão Bom, primeiro tem eu acho que tem dois pontos que devem ser colocados quando fala na interiorização do cinema. Acho que o primeiro é esse que você citou, a questão de políticas públicas. Seria impossível criar esse olhar que nasce do interior se não fosse pelas políticas públicas, seja na formação, seja depois no fomento. Mas também entendendo um país que foi se transformando durante um tempo, não no audiovisual, mas na sua própria sociedade, que gerou também uma demanda de espectadores. Eu acho que isso quem sabe, tenha sido o ponto mais sensível que o governo teve ao pensar a universidade no interior. Uma universidade de cinema, né? E não dá para passar impune essa escolha, né? Porque a gente estava ali fazendo uma faculdade, o Recôncavo da Bahia, e não me parecia minimamente plausível que eu terminasse essa faculdade e fosse correndo para São Paulo, para o Rio.
Existia ali um incentivo público para justamente essa criação de olhares novos que participem de outros lugares. O recôncavo foi mostrado de várias formas, mas nunca a partir do recôncavo, ou muito pouco a partir do recôncavo, por falta de políticas públicas, por falta de também uma construção audiovisual que gerasse essa demanda. Acho que dos anos 2000 para cá, teve uma transformação muito grande nessas perspectivas que a gente soube entender e fazer a escolha, que eu acho que é a escolha mais importante que a gente fez na nossa vida, que foi continuar no recôncavo quando a gente se formou. Porque até então a gente já tinha produtora, já estávamos, né, se estruturando, construindo os primeiros filmes, dando os primeiros passos, mas não era tão óbvio assim ficar no recôncavo. Acho que quando a gente finca o pé e fala, não, é aqui que a gente vai fazer o nosso trabalho, eu acho que também é quando muda toda a nossa perspectiva de produção, que vai cair no Café com Canela. A gente toma essa decisão antes do Café com Canela. E aí isso revoluciona toda forma de pensar a produção do Café com Canela. E aí quando a gente está numa mostra que traz o tema cinema de mutirão, eu acho que... E hoje eu estava lendo os textos, né? Peguei o catálogo para ler os textos, belos textos, eu acho que textos que alguns estão dialogando diretamente com a gente, outros não, mas que faz parte de um vocabulário que é o vocabulário que a gente utiliza já há muito tempo, quem sabe não com essas palavras, que é a forma que a gente decidiu fazer os nossos filmes. A gente entendeu que seria impossível a gente querer reproduzir um processo cinematográfico ou audiovisual que é implantado nos lugares onde realmente o dinheiro existe, né? As possibilidades são grandes. Então a gente teve que pensar como seria possível fazer isso, né? E que Café com Canela não poderia ser uma experiência única, porque a gente precisaria continuar fazendo filmes. Eu acho que aí vem todo o processo que a gente coloca, que foi arrasado nos últimos anos, né? Todos os planos que a gente pensou, acho que teve que ser repensado, porque existe uma perspectiva de futuro que foi tirada da gente. E a gente conseguiu sobreviver porque a gente já tinha feito uma estrutura que eu falo que é o nosso tripé, né, de produção, que é território. A gente sabe onde a gente está pisando, a gente ama o lugar que a gente está pisando, a gente faz junto com esse lugar. A economia criativa, porque não adianta eu conseguir trazer dinheiro, conseguir viabilizar meus filmes e virar as costas para o lugar que é onde tudo está acontecendo, né? E coletivo. É impossível fazer filme do jeito que a gente faz, com a frequência que a gente faz, se não for pelo amor e pela generosidade de quem está com a gente. Isso é impossível. Então, assim, somos uma equipe que basicamente nos formamos junto, nem todos em cinema, mas que passamos por essa experiência de recôncavo, agregamos muita coisa da cidade no nosso trabalho e eu acho que é muito bom poder chegar hoje aqui, nessa homenagem, e olhar para um passado que não foi um passado fácil, mas também poder olhar para o futuro e falar, tenho esperança de um futuro e não precisar dar um cavalo de pau e mudar toda a nossa estrutura. Acho que a gente tem uma estrutura sólida e isso deve-se muito às políticas públicas, ao território que a gente está e aos parceiros que nos acompanham na frente e atrás das câmeras. Falei demais, né? Falou. Eu fui indo para essa conversa. Falou, né? Bem perdida também. Ari, é verdade. Lembrando tanto de coisa. Mas isso. Tem uma coisa que eu acho interessante que tem a ver com isso que você fala, né? Desse começo. A gente faz parte de um começo de projeto, né? Nós somos a primeira turma do SISU, por exemplo. Isso, né, de 2010, da UFRB. E isso diz muito, né? Você não precisar prestar um vestibular, poder entrar com a nota do Enem, isso fez toda a diferença nas nossas vidas, nas nossas histórias, na vida dos parceiros que trabalham com a gente, dos amigos que cursaram cinema e audiovisual com a gente e fizeram aquela universidade, né?
A UFRB foi uma experiência única, assim, de formação. A gente costuma falar que se a gente tivesse aprendido cinema em outro lugar, a gente faria outro tipo de cinema. Eu não sei se melhor, se pior, não é uma questão de valoração, mas é uma questão de que o cinema que a gente faz é um cinema que foi aprendido lá e aprendido pelas ruas também, né? Esse lugar de que o cinema poder pensar a formação a partir de lugares que não sejam só esse lugar oficial, né? Da sala de aula, mas poder pensar a formação e a educação enquanto um projeto de país e de planejamento um pouco mais amplo, né? Que envolva a comunidade. E nisso a palavra comunidade é muito abrangente, né? Cabe muita coisa dentro da palavra comunidade. E eu acho que comunidade foi a partir daí que a gente começou a entender o que era cinema. E muito porque o UFRB é uma universidade que é voltada com essa prática da extensão, né? E aí não tem como falar do UFRB sem fazer uma saudação para Ana Paula Nunes, a professora Ana Paula Nunes, que está aqui. Professora e amiga, é muito bonito, nem vou olhar muito para você, senão eu vou me emocionar, mas é muito bonito vir com a Ana aqui, né, tá com a Ana aqui, porque a Ana foi uma das pessoas que falou muito de Tiradentes com a gente, né, ela sempre falava de Tiradentes, tem uma história com Tiradentes, a gente começou a fazer cinema e educação com ela, e o nosso cinema passa pela prática do cinema e educação. E o cinema educação, vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. O cinema educação fala de uma coisa que eu acho muito bonita, e que talvez seja por isso, né, quando a gente começou a Rosa, que nada era muito, hoje parece tudo muito óbvio, né, e é tão engraçado, às vezes, interessante poder pegar e ter uma filmografia, e que eu acho que tem um sentido, tem um nexo na nossa filmografia, mas isso nunca foi óbvio, né, a gente sempre foi uma coisa de risco, porque a gente trabalha com essa palavra, a gente trabalha com esse limite, né? É esse lugar que nos estimula na criação e na produção, enquanto cinema, enquanto narrativa, enquanto imaginário. É disso que a gente gosta, eu falo que a gente gosta de descobrir. E por isso, quando a gente pensou a Rosa Filmes, o que vai ser a Rosa Filmes? Assim, o que a gente vai fazer com a Rosa mesmo, né? Quando a gente abriu lá em 2011, a gente chegou na conclusão que a gente queria fazer filme e a gente queria fazer cinema e educação, que eram as duas coisas que a gente não queria abrir mão. Assim, produção de eventos, produção de não sei o quê, mostras, festivais. A gente queria fazer muita coisa. E aí a gente teve que ir limando e falar, nossa, a gente vai ter que escolher. O que a gente escolhe? Fazer filme, e que mais? Cinema e educação. E parece que são duas linhas muito diferentes, mas elas estão no mesmo lugar pra gente. Porque o cinema e educação, acho que ele traz um frescor que é da novidade. E aí, eu gosto muito, não consigo mais não lembrar da gente sem pensar naquela imagem das crianças aprendendo cinema, né? Quando se está aprendendo cinema, a gente aprende cinema... Quando você pega uma câmera, né, tem essa coisa do descobrimento, de estar descobrindo o mundo. E aí você posiciona ela em lugares que, eu fico pensando, né, que em lugares que você geralmente não vê. Você não vai querer ver o mundo de um jeito que todo mundo vê, né? Você fica procurando, é instigante procurar formas de retratar o mundo, né? E eu acho que nisso a gente se aproxima muito das oficinas, né, de cinema e educação. Tem uma vocação nisso. E ao invés de pensar a Bahia como esse lugar, onde a gente também tem essa morada, né, de criação, e essa morada de criação na rua. A rua gera essa produção de sentidos, né? A rua, os encontros, as histórias. Eu lembro muito, é interessante estar aqui de novo, é sempre interessante voltar para Tiradentes, e como já é o 6º ano que a gente está aqui, é legal que as coisas têm memória, né? Então, eu estou aqui, aí lembrei de uma vez que o Babu estava... Eu olhei ali, lembrei da família do Babu, quando o Babu foi homenageado, e a gente estava aqui, enfim. E eu lembrei também, você falando dessa questão da Bahia, de uma vez que a gente foi... A Arlete estava na mesa comigo. A gente foi passar... Daí eu passava até o fim. Maíra, eu, você, Val. E aí, uma pessoa... um sociólogo perguntou, tá, mas esses filmes que vocês fazem, eles são legais e tal,
mas são muito verborrágicos e tem um palavreado diferente, tem um palavreado que é muito específico, né? E aí é muito interessante pensar assim, o que é muito específico? Ele falou, mas a gente aqui em Tiradentes gosta, mas eu não sei se o povo entende. E aí eu falei, eu acho que você não entendeu, assim, né? Eu acho que o povo é que está fazendo filme, assim, prazer. Assim, então, é uma outra reconfiguração da forma de pensar cinema. E essa coisa do tipo, é muito específico para quem, né? A partir de qual perspectiva, do que você está falando, o que você está chamando de específico. E eu lembro que uma coisa que eu gostei muito de falar para ele era que o povo estava fazendo cinema e que a gente não fazia filmes para a plateia de Tiradentes, para o público de Tiradentes, né? Porque ele falou de uma forma como se assim, né? Como se tudo isso é para chegar para um festival e aí no festival tudo bem, mas não, você não está entendendo. Você tem histórias que a gente conta nos filmes, tem personagens que a gente cita nos filmes que só faz sentido quando a gente passa em Cachoeira. A gente passa em Cachoeira e aí alguém fala, sim, fulana, ela está na sessão. E aí tem uma comoção enquanto comunidade. Porque os nossos pactos são dentro dessa comunidade. É muito gostoso estar aqui. É muito gostoso apresentar os filmes para vocês. E vocês rirem, vibrarem. É muito uma delícia. Mas, assim, se for para perguntar para quem a gente faz filme, é para Cachoeira. Então, por isso também é muito importante que Cachoeira esteja aqui hoje, esteja nessa mesa, esteja na plateia. Porque é com ela que a gente faz os filmes, né? Eu vou discordar um pouco de Glenda aqui, viu, Glenda? Com todo respeito, minha diretora que eu amo de paixão, mas quando a gente diz assim que a gente faz filme para Cachoeira, eu acho que a gente faz filme de verdade para o mundo. A gente faz filme para o mundo. Mas é porque nós temos múltiplos Brasis dentro de um Brasil. E é um Brasil que não se vê, porque criou rótulos, criou tipos, criou caras. Né? E vocês fazem um cinema ousado que mostra o Brasil como ele realmente é, com suas múltiplas linguagens. Né? Então, assim, quando você falou... Como é seu nome mesmo? Mariana, né? Fala Mariana, mas tinha dúvida. Mariana, quando você falou, eu acho que foi muito específico, assim, para mim. Tomei para mim. Mulher preta, o lugar onde você está, certo? Então, quando Ari, vou pegar Munguzá, porque está mais fresco, as pessoas viram ontem, né? Então, com certeza, Ari tinha na Bahia, no Brasil e no mundo, atriz retilínea, entendeu? Branca, né? Dentro de um padrão eurocêntrico, esperado e desejado, mas ele preferiu entender o lugar onde ele estava, lugar de pertencimento, lugar de fala, de uma mulher preta, de uma mulher gorda e de uma que a gente fala ali de fibra. Hoje eu conversava com alguém nos arredores aí que falava de vingança. Existiu muito esse lugar do equilíbrio da balança entre o que é justiça e o que é vingança. Eu não sei, naquele momento aquela mulher levanta aquele bastão por muitas mulheres negras, né? E sabe, aqui no momento que você pediu para se apresentar, por exemplo, eu hesitei um pouco. Assim, a gente foi ensinado muito tempo a se negar, a não falar, inclusive, das suas qualidades, dos seus conhecimentos, dos seus aprendizados. Então, você falou muito do cinema e educação, e, de repente, é uma das molas que me move bastante, estar nesse lugar de cinema e educação. Eu sou professora também. Aí eu digo de mulher preta, porque a gente foi, Caetano diz sabiamente que todos sabem como se tratam os pretos. E os pretos são cobrados muitas coisas, inclusive um maior conhecimento daquilo que se faz, daquilo que se é. Então, eu estudei Direito, quando você pediu para falar da apresentação. Eu estudei Pedagogia, eu sou funcionária pública estadual, porque a gente tem que ralar pra caramba para sustentar a nossa arte, né? Pra gente estar aqui. Hoje, muitos outros corres foram feitos para estar. E eu acho que vocês respeitam... eu falei que eu sou prolixa, sim, tranquilamente. Feliz, bem feliz, inclusive, sobre isso. Bem feliz. É porque eu acho que inclusive, também oportunidade, lugar de fala, né? É oportunidade. Poucas vezes nos foram oportunizados. Então, assim, o que é que você perguntou inicialmente, essa coisa do encontro. Milton fala de encontros e despedidas, eu falo de encontros e conexões. Nós nos conectamos e eu sempre disse para eles que a gente ia descobrir em algum momento, porque o orixá não faz nada em vão, porque que eles estavam lá, porque eles formaram
tem famílias, tem terras e tal, e eles escolheram, abraçaram, o coração deles escolheu aquela cidade, que é uma cidade mística, mágica, poética, eu sempre digo, que conecta almas. Então a gente se escolheu porque a gente resolveu falar de pessoas com caras diferentes, com tipos diferentes, padrões diferentes, histórias diferentes. Cachoeira tem uma história muito forte e a gente trouxe essas histórias para o cinema. É o povo se vendo como o povo realmente é, sem camuflar. A gente já tem muitas pessoas de plástico, a gente precisa de pessoas reais. E são essas caras reais que Glenda e Ari trazem para as nossas películas. Segura essa, Moreira. Ai, Deus. O que é que eu faço? Vou fazer um samba. Moreira, então deixa eu dar uma gancha aqui para Moreira, pode ser? Acho que a gente precisava estar juntos, né, no lugar. A gente precisava estar. Eu fiz uma viagem com Moreira para o local onde gravamos Ilha, né, que fica na Península de Maraú, como chama? Ilha Grande, Camamu. E Moreira foi a viagem inteira falando comigo que ele precisava, você veja que era um estado de espírito. Moreira precisava resolver a vida dele para ir para Cachoeira, de vez, definitivamente, morar, estar naquele lugar que conecta ele com a música dele, né, com o divino, enfim, ele queria estar. Aí eu falei, calma, Moreira, tudo vai dar certo, tudo vai se arrumar, você vai conseguir tal. No próximo encontro que eu estive com Moreira já estava lá, com o bar, aquilo que eu falei que a gente tem que fazer muitas coisas, com o bar aberto, cantando, porque o homem canta lindo, toca, compondo. E hoje temos um repertório autoral, aí temos. Nós temos. Temos um repertório autoral incrível, lindíssimo, belíssimo de Moreira, porque ele está lá em conexão com o que faz bem a alma dele. É isso. Pronto. Já falaram tudo. Não, eu acho que a partir de 2010, aí imaginando a nossa chegada no Recôncavo, esse projeto de país, né, do governo PT, ao qual estamos de volta, ele possibilita eu vou utilizar a narrativa novamente, mas é isso mesmo, uma narrativa a partir do ponto de vista de quem vive mesmo, né? Porque você sai de uma folclorização do que é o Nordeste, do que é a Bahia, do que é o Norte do país, do que a grande televisão decidia sobre, né? Vocês são isso, se comportam assim, e ainda de forma muito pífia, né? Personagens brancos representando homens e mulheres quase todos pretos, né? E é isso, eu acho que eu queria falar. Não, mas eu acho que eu acho que, assim como Ari e Glenda, eu também fui sequestrado pelo Recôncavo e muito por conta desse movimento mesmo, né, da interiorização das universidades, assim como também do incentivo aos circuitos de artes, né? Tudo isso proporcionou esse encontro e essa narrativa a partir da vivência do que se é naquele lugar e das pessoas que também estão ali, né? Você não tem somente o cinema que é feito no Recôncavo, não é só feito pela Rosa Filmes, né? A música feita no Recôncavo não é só feita por mim, obviamente. Mas você tem inúmeros outros nomes construindo esse lugar também, por conta desse movimento mesmo, né? Desse projeto de país, dessa interiorização das universidades, desse incentivo às diversas manifestações artísticas. Gente, foi isso. Acho que podemos ir embora. Tem uma coisa que eu acho interessante de pensar que talvez, mesmo o mutirão sendo o que se faz quando há dificuldade, né, ou às vezes em contexto de vulnerabilidade, a gente pode pensar em alguma outra forma de mutirão que seja uma forma que pense que existem condições também para um bom mutirão acontecer, né? Talvez condições básicas, talvez riqueza territorial, cultural, talvez seja o mínimo, né? E criatividade dos indivíduos, mas quando eles se juntam,
e talvez até alguma estrutura mínima. Tem alguma estrutura mínima que deve possibilitar isso, né? Estou pensando justamente em políticas públicas, a gente está no momento de voltar a falar disso de forma mais positiva, né? Está tendo fórum aqui. Então, mesmo em contextos de escassez ou de vulnerabilidade, a gente pode pensar que existe alguma condição que seja a possibilidade de liberdade política para fazer um mutirão, né, e que possibilita esses encontros. Eu acho bonito na mesa a gente pensar nessa profundidade também do que os filmes de vocês conseguem articular com pessoas do Recôncavo e baianas, que é para além da direção, né, a gente pensar a atuação como algo que compõe a cena, a música como algo que compõe a cena, né? Como algo que acho que você trabalha muito, né, Ari? Porque como que não fazer o roteiro conversar com as canções, né? E como essas coisas vão se retroalimentando. E comentar também, Glenda, que interessante pensar que isso que você fala do cinema e educação, por exemplo, quando a gente vê Ilha, eu acho que tem muito a ver com isso, né? O raciocínio sobre isso está ali também, né? Na personagem, na questão da personagem, o encontro daquelas personagens, o que move aquele encontro. Muito interessante. Gente, o texto que eu tinha falado que eu esqueci, vou relembrar, é o Glauber Rocha e a experiência inacabada do cinema novo, da Raquel Gerber, que gerou a premissa para essa pergunta, né? Sobre província, centralidades e descentralidades do cinema e do eixo cultural. Já lá nos pensamentos do Glauber, né, também. Vou passar por uma segunda questão e eu vou abrir também, né, para quem quiser perguntar. Mas antes, queria falar sobre a forma, perguntar mesmo se vocês conseguirem quase que criar um desenho assim estrutural de como é que vocês trabalham juntos, duas cabeças para fazer uma e várias obras, né? No mínimo duas cabeças centrais, digamos assim, né? Óbvio, estendendo essa profundidade da equipe, da conexão com o território, tudo isso compondo os filmes. Mas por que eu faço essa pergunta? Como que vocês trabalham juntos em termos práticos? Porque há algo na estrutura dos filmes de vocês que me chama muita atenção em alguns dos filmes, e acho que talvez vários, como Até o Fim, Voltei, o próprio Munguzá, que é trabalhar com um cenário, às vezes, ou um set, uma locação mais fixa. E como a Glenda é diretora de arte, eu imagino que há um estudo muito considerável daquelas locações, da movimentação de câmera a partir dali, da direção dos atores daquelas locações. Talvez alguma ingerência grande, assim, ou mão forte da direção de arte nesse sentido, para conseguir criar a direção geral, digamos, juntos. Aí eu fico pensando, se a Glenda, como diretora de arte, tem essa incidência, o que isso significa em termos desse peso da autoria da direção, sabe? Eu acho que pensar a direção de arte como algo que mobiliza toda a direção, talvez, eu não sei, estou pensando aqui junto, possa nos dar um insight de que essa fixação na direção, como a figura, sobretudo, do homem diretor, ela cai por terra, obviamente, quando a gente está pensando em mais de uma pessoa fazendo filme e nas outras funções do cinema, né? E o Ari também trabalha muito com roteiro também. Então, assim, óbvio que acho que alguma coisa vem muito do que não é essa figura do diretor no set sozinho, é óbvio, vocês dois, mas que é a direção de arte, o roteiro, tudo muito forte, conversando. E aí queria saber como é isso em termos práticos, assim, faz sentido um pouco isso que eu falei, tipo, a direção de arte está muito presente, compondo o que vai ser, no fim das contas, essa direção dupla. Como você trabalha com a Glenda nesse sentido, Ari, até onde cada um vai. Se vocês puderem dizer, por favor. Essa é a pergunta de milhões, até pra gente. Como é que vocês trabalham juntos? Não sei. Eu acho que é muito tempo de convivência, né? A gente aprendeu cinema juntos, eu acho que isso já diz muito, né? De uma forma de entendimento de
de mundo a partir dos nossos corpos, das nossas individualidades, mas aprendemos, a gente tem um sentido que é muito próximo. E vemos coisas diferentes, por isso somos dois, né? Assim, escolhemos estar juntos porque vemos coisas diferentes. E gostamos do que vemos juntos. A gente, desde 2010, a gente tem essa parceria, né? Que passa por abrir uma produtora, fazendo todos os processos dela, né? De uma produtora independente. Que passa por morar junto, por compartilhar casa, compartilhar cotidiano. Acho que se eu tivesse que falar uma palavra, eu falaria uma palavra fora do cinema e eu falaria cotidiano. Acho que é o cotidiano, que é o cotidiano de, né, lidar com coisas que vão desde a organização da casa, quando a gente morava junto, até a organização das reuniões, do dia, até a organização da escrita de um edital, até a organização de postar, botar no correio, né? A gente trabalha desde a época que a gente postava no correio, mandava por correio o projeto. Então, assim, já faz um tempo que a gente está nessa. E isso é uma coisa que todo mundo fica... E acho que esse tipo de provocação só vem mesmo para elucidar o quanto o cinema é individualista, assim, nesse lugar, né? O quanto é difícil as pessoas entenderem a criação mutirão, a criação a muitas mãos, né? Acho que nos cobram muito nesse lugar mas se dividem como num set? Eu não sei dizer, eu sei como a gente funciona, mas eu não sei explicar como a gente se divide, assim. Eu sei das aptidões que eu tenho, sei das aptidões que a Ari tem, sei das coisas que apaixonam mais ele, que me apaixonam mais, e a gente vai fazendo essa ciranda, mas essa ciranda também ela é fluida, né? Porque primeiro que a gente não dança sozinho, a gente dança com outras pessoas, e a cada filme também o projeto muda, né? Eu acho que são outras vocações que a gente vai perseguindo a cada filme. Muda conforme o personagem, muda... Nesse sentido, eu acho bastante bonita a dinâmica que nós dois temos, que é a possibilidade de mudar a cada filme. Assim, a gente não tem essa coisa de... A gente não sabe dizer qual é o nosso traço, assim, né? A gente constrói o nosso traço a partir da narrativa, assim. E aí, quando você fala da direção de arte... Em alguns momentos a direção de arte foi bem o carro-chefe, em alguns momentos ela não é o carro-chefe também. Eu acho que é entender do que estamos falando nesse filme. E aí cada filme, então a gente trabalha menos com uma métrica de sempre é assim, e mais do que essa história está exigindo o que da gente? Aonde eu quero chegar e o que a gente tem que fazer para chegar até ali. Nesse ponto, o fato de eu ser diretora e diretora de arte, para mim, é fundamental. A minha cabeça, enquanto diretora, funciona muito pensando sensação, pensando estágios. Gosto da direção de arte também dentro desse lugar da provocação. O Mugunzá, eu acho que é bem me trouxe bastante desse lugar, né, de provocar também os atores a partir dos espaços, né, pensar a direção de arte não pensando enquanto recepção do público, mas pensar ela enquanto provocação no corpo do ator. Eu gosto bastante disso, mas Ari também, além de diretor, também assume direção de som e roteirista, né? E fazendo todo esse malabarismo de um roteiro que já é pensado a partir de um orçamento que a gente tem, que é uma métrica dos últimos filmes que a gente tem feito, né? Com exceção de Na Rédea Curta. Na Rédea Curta também, né? Porque acabou vindo uma pandemia e aí teve que ser reconfigurado o roteiro e tal. Então, acho que esse lugar que a Ari tem como produtor executivo e roteirista está muito... Não dá para desvincular, assim, né? Tipo, a Ari tem feito roteiros pensando quanto que a gente tem de orçamento agora? A ponto, né, de voltei até o fim. São filmes que a gente não teve um apoio externo, né? Que foram iniciativas da própria produtora. Eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu entender de forma, eu acho, acertada, que é como não dá para o roteirista abandonar o produtor executivo. Porque, assim, qual é o filme que eu tenho uma história, eu posso contar essa história de diversas maneiras, mas quanto eu tenho? Porque também tem a ver com eu quero filmar ou não. Tá, eu quero contar a história do Voltei
mostrando um flashback, não sei na onde, não sei o que lá, e mostrando o congresso e parará. Ok, é uma escolha. Mas eu não faço esse filme. Então, eu acho que depois de Café com Canela, que é essa experiência que também é de muito longo tempo, acho que a partir de Ilha, a primeira pessoa que fala é o produtor executivo. Temos tanto. Ou então estamos visando esse edital. Ou então tem uma parceria possível aqui. E aí o roteiro começa a ser escrito. A gente apostou nessa fórmula, que é uma fórmula do uma locação, poucos atores, equipe mínima, noturna. A noturna é muito importante, porque o dia é muito perigoso, né? O dia, o sol, né? Um dia como hoje é um set perdido. Então, noturna é sempre salva, com exceção do Mugunzá, obviamente, que é feito dentro de um teatro, então eu tenho o controle da iluminação. E aí a gente entendeu que essa fórmula é uma fórmula para quem quer continuar fazendo filme. Que aí eu acho que é uma coisa muito importante do mutirão, que para além de ser um ato de resistência, ele também é um ato de gosto. A gente gosta. Porque a gente não precisaria fazer até o fim e voltei. Não precisaria. Não é uma coisa que era imperativo, né? Nem a gente estava pensando no outro, né? Já nessas possibilidades. Mas é porque existe um gosto pela coisa. E a gente é acompanhado por pessoas que têm gosto por essa coisa. E então acho que também tem essas duas coisas. Eu acho que por necessidade a gente faz mutirão. Mas no nosso caso a gente faz por gosto. Acho que também quando a gente tem um edital grande, como na Rédea Curta, ou mesmo os outros que foram financiados em baixíssimo orçamento, essa lógica sempre teve presente. É o mecanismo de trabalho nosso. Então, e que acaba que todo mundo vai... Que é bonito poder ver assim, hoje, vários aqui na plateia, ontem, vários dos atores, né? Fabrício está aqui, Arlete, Valdélia, Meire, próprio Tacle, Dona Milza, pessoas que também estão nesse lugar, que não necessariamente, Tiago, meu amor, que não necessariamente não precisaria jogar esse jogo. Mas eu acho que também a gente consegue envolver de uma forma que esse jogo parece fazer muito sentido, né? E aí a gente conta com a generosidade deles num primeiro momento, mas depois com a parceria de vida. Porque não dá para passar impune a vida, né? Aos afetos, nesse processo que a gente se coloca. Então, eu gostaria de... Isso foi uma coisa que eu anotei aqui, que eu falei assim, mutirão também é gosto. E só continuando, e aí eu acho que dentro desse gosto tem o lance da linguagem, né? Porque que aí eu acho que é o lugar onde a gente tem um grande prazer e acho que uma certa maestria na forma que a gente se organiza, que é de tipo, tá, a gente vai para o mutirão tal e cria essa organização a partir de condições muito precárias, né? E a precariedade a gente já assumiu como um traço, como um estilo do nosso cinema e como uma palavra boa, assim, né? A precariedade ela vai estimulando a criação da linguagem de forma que ela não é uma questão de falta, não é uma questão de escassez. Né? A linguagem ela aparece justamente para lidar. Igual, né, quando você fala do flashback, eu fico lembrando de das vezes que a gente pode fazer flashback, a gente fala, vamos fazer flashback? A gente fala, não, pelo amor de Deus, a gente detesta flashback. Então, assim, é interessante também como a forma de fazer anda muito junto com o processo de criação de linguagem. E linguagem é uma das coisas que a gente mais gosta de perseguir, assim. Não, Glenda, isso é muito evidente assim, no filme de vocês. Acho que o Francis, coordenador de curadoria da mostra, colocou bem isso no texto da homenagem, assim, que há uma junção, né, entre a forma e a forma de fazer, a forma filme e a forma de fazer o filme, e que isso é perceptível nos vários filmes de vocês.
e esse lugar da escassez. Como vocês, essa palavra ela é difícil de usar quando a gente vai falar sobre filmes, né? Porque às vezes os diretores não é bem isso, né? Escassez. É precariedade. Desculpa. Obrigada. Eu falei escassez, eu entrei no meu ato falho. Mas a precariedade, mesmo a precariedade, assim, por vezes não é fácil de falar, vocês fazem com precariedade. Alguns diretores falam, não necessariamente, é uma escolha. Não é que a gente tem precariedade, por isso a precariedade se apresenta como estética em algum momento. Mas isso é uma escolha também. Mas como vocês assumem a precariedade... Num país precário, exato, com um audiovisual precário. E isso tem acho que isso também, por exemplo, o Mugunzá é um filme pandêmico, eu não preciso falar em pandemia. Sim. Mas é claro que a forma dele passa por um momento histórico. Não dá para você olhar para aquele filme e falar que não estava numa pandemia. Acho que isso acho que é um pouco nesse caminho de assumir mesmo as estruturas colocadas. Eu não quero fingir que eu tenho dinheiro para fazer um filme. Eu quero mostrar que eu não tenho dinheiro para fazer um filme. E isso faz parte da linguagem que a gente escolhe. E ainda assim vou fazer um filme. E vou fazer. Essa é a forma. Não só um, né? Mas é interessante pensar como vocês, muito jovens, eu acho vocês jovens, né? Como vocês muito jovens têm essa consciência e como isso se conecta com uma trajetória do cinema nacional. Isso é cinema brasileiro, é uma história do cinema brasileiro. Isso não, assim, não inventar uma coisa que talvez não seja a gente, entendeu? Tipo, né? A precariedade tem a ver com a nossa história, com o nosso desenvolvimento. Eu acho que o nosso diálogo é muito mais com o cinema marginal do que com o cinema novo, mesmo estando na Bahia. Muito mais. Não, também. E vocês, quando você fala, o povo está fazendo filme, eu acho que também já está a resposta disso que você está falando quanto ao que de que herança vem. É a frase que o Emerson fala, de quem diz Granzella, que os filmes são subdesenvolvidos por natureza e vocação, né? Sim, no Ilha, né? Quer falar isso? Eu ia perguntar. É porque eu gosto aqui os filmes são subdesenvolvidos por natureza e vocação. Mais uma pergunta para vocês para abrir, que bom, Glenda e Ari são uma dupla, um homem ou uma mulher, cis, eu acho, e negro e branco, e fazendo filme no Recôncavo, num contexto também muito preto, né? E aí tem alguma coisa que como vocês falam sobre isso em termos dessa junção que é Brasil, né? Também o Brasil não é também só negro, né? Como vocês falam sobre, e também não é só branco, obviamente, mas assim, também não é só negro. Como vocês falam sobre isso, dessa junção e desse equilíbrio e respeitabilidade, talvez até aí mais, né? E esse encontro com o Recôncavo e com negritudes e atores negros. E quando a gente vê o filme de vocês, eu acho que tem uma pergunta o cinema de vocês, uma pergunta que fica, que é assim, esse cinema, a gente pode... Que é uma pergunta espinhosa, talvez. Mas esse cinema, a gente pode enquadrá-lo literalmente ou mais diretamente no que é cinema negro, ou dentre as possibilidades de cinema negro brasileiro contemporâneo, na junção de uma dupla que é interracial brasileira, nesse sentido, e o papel também de Glenda nesse lugar de ser uma cineasta negra em junção com um cineasta branco que é muito parceiro e que a gente vê que, eu acho, né, dá certo, assim, é uma boa junção, e que é uma das poucas cineastas ainda assim no Brasil, muito jovem, volto a dizer, a fazer longa-metragem, né, e assim, colocando muito acento nos filmes, né, do que vocês acreditam, está muito evidente. Eu acho que tudo que vocês falam, isso é ótimo, porque isso nem sempre acontece também, né? Quando a gente vai escutar cineastas, a gente fala, nossa, é melhor ver seus filmes, porque às vezes acontece. Mas, no caso de vocês, tem uma evidência, assim, da forma como vocês pensam o mutirão, o que é cinema para vocês e o que a gente vê na tela, que é muito orgânico. E, então... Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa percepção de si, do que o cinema de vocês e dessa junção interracial e como isso rebate, né? Tanto nos filmes e como os filmes e vocês mesmos são vistos, produzindo juntos.
Isso sempre foi uma grande questão para a gente, né? Eu lembro que no Café com Canela, a Beatriz Vieira, que é uma pesquisadora, também uma amiga, diretora, foi uma das primeiras pessoas que assistiu o café, e eu lembro que ela falou, nossa, isso é um filme lindo, tipo, nossa, o cinema negro vai ficar super feliz. E a gente muito receosos, assim, justamente por esse lugar, né? Muito receosos, tipo, mas não sei se a gente se auto-indexaria, assim. E desde o Café com Canela, passamos por muitas reflexões, e por muitas rodas, e por muitos embates, e por muitos debates sobre essa questão. E eu fico muito contente de hoje poder afirmar. É uma questão de autoindexação também, mas se alguém discordar, podemos conversar, tudo bem. Mas fico contente de pelo menos para mim, temos essa tranquilidade de afirmar que sim, é um filme que é uma filmografia negra, faz parte de um cinema negro, e de afirmar que o cinema negro, para mim, é cada vez mais, e aí com base em toda a produção que eu venho acompanhando e as discussões em torno desse tema, como ele é uma caixa que tem se abrido. Então, para mim é mais fácil perguntar o que não é cinema negro, porque me parece que as referências de um cinema negro ela está muito presente em quase tudo assim que a gente consome, né? Ela está muito presente. E das várias possibilidades de existência de um cinema negro, né? Como, tipo, quando você falou, é literalmente um cinema negro? Aí eu me pergunto, o que é literalmente um cinema negro? Entende? Exatamente. Não tem, e eu acho que é muito bom não ter uma resposta para essa pergunta. O que é cinema negro? É uma pergunta que não pode ter resposta. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver respostas para algumas coisas, as coisas vão ficar muito entendidas. E toda vez que uma coisa fica muito entendida, ela fica muito aprisionada. Isso é perigoso, porque isso pode virar uma métrica. Então, eu acho que é perigoso quando a gente lê uma cartilha e fala, pronto, tá posto, tá dado, fizemos. Acho que toda vez que a gente dá receita, as coisas são aprisionadas muito facilmente. Então, eu gosto da ideia do cinema negro enquanto um fluxo, enquanto um movimento. Acho que agora eu posso falar isso e talvez daqui ano que vem, ou daqui 5 anos, ou enfim, a gente esteja num outro momento da discussão. Eu espero que sim. E eu acho que é isso que faz o cinema negro, né? O movimento. Acho que o movimento, a gira, é o que movimenta essa questão do cinema negro. Eu acho que tem uma coisa boa, assim, que talvez seja isso de daqui a um tempo, e a gente pode falar disso daqui a um tempo de outras formas, que acho que é o bom bug que o cinema de vocês dá, que é dentre as 1000, porque não é fechado, e acho que esse é o lance interessante, isso tem a ver com o Brasil também, dentre as 1000 possibilidades de definição, de entendimento do que é cinema negro, há uma defesa crucial, que é cinema negro necessariamente tem um lugar de autoria negra, e isso é intrínseco e talvez isso esbarre em alguns essencialismos, questão de experiência de vida e tal, como negro, né? Questão de experiência de vida como negro. E aí, quando a gente vai para o filme de vocês, vê a autoria, vê vocês dois falando, refletindo sobre o que vocês fazem e sobre a relação com o território, né? Eu acho que é um bom problema para essa afirmação, entendeu? O filme e escutar vocês. Por isso que eu acho que é interessante. Tudo bem que eu falei um pouco mal de cineasta agora, né? Falando que às vezes é melhor ver os filmes do que escutar. Falei isso, não fez uma mostra de cinema, mas eu estou falando porque, assim, às vezes a reafirmação intelectual do diretor falando sobre o processo que faz diferença para entender melhor o processo que faz, principalmente quando os temas são porosos, espinhosos, complexos, entende? Então, acho que é um bom bug para a gente pensar a temática do cinema negro ou cinemas negros. Por fim, antes de abrir, de verdade, gente, queria falar de Munguzá e na rédea curta. Pensar assim, acho que na rédea curta vocês estão aí numa incursão da comédia, que é um lance, assim, né, para quem acompanha a cinematografia de vocês, uou, assim, o que está acontecendo, onde eu reconheço, onde eu vejo que é uma junção com o ator que também fez o roteiro com vocês, né, que eu esqueci o nome.
o ator que faz a personagem. Thiago Almazi e Sullivan Bispo. E aí muda também, né? Tem novas mãos entrando aí para o multirão, pontual para fazer um filme de gênero. E uma coisa que me chamou a atenção no Rédea Curta é que no começo do filme, os filmes de vocês anteriores passam na TV. E eu falei, eu acho que isso é um comentário interessante sobre o que a Glenda já falou, do tipo, ninguém tem, que é um lance, né? Ninguém entende filmes de vocês fazem filme supostamente para o que seria isso de filmes de Tiradentes, e vocês falam outras coisas, e aí vocês colocam os filmes de vocês anteriores a Na Rédea Curta, que talvez seja o mais popular nesse sentido da comédia, mais escrachado, com protagonismo negro, que já muda tudo também, mas que é isso, uma comédia mais escrachada no sentido de direta, evidentemente uma comédia, evidentemente fazendo piadas, inclusive, com o próprio território, nananã. E aí vocês põem os filmes anteriores de vocês que não são isso, e acho que não são enquadrados nem um pouco nesse lugar, na TV. Acho um comentário significativo, queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E, considerando o Munguzá, eu queria muito parabenizar a Leti, assim, o Fabrício Oliveira, porque, de fato, assim, a atuação nesse filme é um lance que é óbvio, né, que é a junção entre atuação e direção. Eu gosto muito de atuação, então eu gosto muito de falar, assim, de atuação de atores em cinema. E tem uma cena que me chama muito a atenção no Munguzá, Alete, que é a cena do caos da história que a sua personagem, Alete, conta sobre o gasoduto. Essa cena, existe uma forma como você dá o texto, assim, que eu estava assistindo, a primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, com certeza, antes de ver os créditos, com certeza essa história, talvez ela saiba a história, talvez seja um conto regional que ela sabe, ela está dando o texto, na verdade, um texto mais falado pela própria atriz. E depois eu vi que é um conto, né? E me impressionou, porque a sensação que eu tive, bem como a personagem que o Fabrício está fazendo naquele momento, é de, tipo, conta mais, assim, tipo, a personagem, ela, que está escutando, né, do Fabrício naquele momento, o prefeitinho, né? Ela põe cerveja no copo sem olhar para o copo, ela está olhando para a contadora da história, né? E eu acho que isso tem muito a ver com região também, um regional, né? De contadores de histórias sobre territórios, de alguns territórios, e os territórios colocarem a sua história. Eu queria um pouco que você falasse sobre a experiência de atuação nesse filme, nesse sentido, e por fim comentar uma coisa que acho muito bonita no filme, que é essa câmera instável e a conexão com a personagem, né? Que ela está numa instabilidade e a câmera está instável e ao mesmo tempo os móveis estão sustentados por cordas, né? Acho que há um contraste aí entre tentar deixar as coisas sustentadas e uma instabilidade emocional da personagem. E acho lindo, assim, de verdade, o trabalho de vocês dois, composição musical e roteiro. Porque o Ari está numa polifonia enorme com teatro e literatura, né? Ali com Medéia, a peça do Chico Buarque, nossa, que agora me foge o nome, A Gota d'Água, que é já vinda, né, da Medéia de Eurípides. E acho que também, considerando uma Medéia, talvez, totalmente relida, né? Totalmente relida, mas assim, evidentemente com muita referência, para além do que Chico Buarque faz, que esteja novamente territorializada em alguma medida. Só que o território, ele é universal também, né? Ele não é só cachoeira, ele é Brasil. Ele sai e entra, né? Entra e sai. Então, queria que talvez vocês comentassem um pouco desses meus comentários e depois vocês preparem as perguntas, pelo menos para a gente fazer uma rodada, uma abertura de perguntas. São algumas questões. Acho que começando falando dos atores, né? Eu acho que esse nível de entrega e sintonia, não só da atuação, mas do corpo e da voz que Fabrício e a Elete se propõem, é uma poesia à parte ao filme. Acho que é um trabalho que toda vez que eu assisto eu vejo dois atores no seu auge, assim, no auge da sua performance. Para o cinema, para o teatro, para a música, para a dança. Isso eu acho muito bonita a relação que eles traçam entre eles para essa construção. É um ator fazendo 5 personagens, é uma atriz fazendo infinitas personagens.
dentro de uma. Então acho que é o que faz o filme funcionar, inclusive. Seria impossível esse filme sem a atuação deles, sem a entrega deles. Seria impossível. É um filme que é necessário esses dois atores nesse tempo. Sobre a questão da troca, né, com Moreira, eu acho que é impossível também o filme, a música é um ponto de partida. Ele já nasce como musical, não é algo que se improvisa com o tempo, né? E Moreira é o grande tradutor dos sentimentos que o roteiro precisa, não só em Mugunzá, mas em todos os filmes, seja nos créditos finais, seja na boca das personagens. Acho que é uma parceria, meu mais importante parceiro de roteiro, com certeza é Moreira, que consegue fazer o que eu gostaria de fazer e não sei, que é compor. Gostaria mais de compor do que escrever roteiro. Trocaria de dom com ele. Mas sou muito feliz por ele ser esse parceiro, né? O Na Rédea Curta, aí eu gostaria de dar um passo atrás, que eu acho todos os nossos filmes super populares. Pode não ser comercial, mas todos são populares. Não são filmes difíceis, são filmes que acessam. Quando as pessoas de diferentes classes, formações e o que for assistem, não passam impune. Café com Canela é um filme que quem pôde assistir, muitas vezes as pessoas não conseguem assistir, que é diferente. Porque o cinema é caro, porque não passa na televisão, na Globo, na TV aberta, então é uma outra questão. Mas eu não consigo dizer que Café com Canela não seja um filme popular. Eu acho que ele é um filme popular, que fala de sentimentos populares, com atores e atrizes que emprestam seus corpos para aqueles personagens que são populares. E todos os outros. E também identifico traços da comédia já nesses filmes. Não são filmes que são dramas que não passam por respiros muito importantes. Quem sabe, depois da nossa primeira exibição em Brasília, uma das figuras mais exaltadas foi a Elete Dias, que é uma personagem que traz humor para o Café com Canela, através de suas histórias, e que tira a risada da plateia de verdade. Então, eu também não consigo ver esse distanciamento. Obviamente, Na Rédea Curta é um passo que eu acho que mais que não se esperavam da gente do que o que a gente não quisesse fazer. Porque eu acho que a gente já estava nesse lugar da experimentação. Como eu acho também que ninguém estava esperando um musical, pensando em Mugunzá. Musical agressivo, inclusive, no sentido de ter 13 músicas, né? Não um musical Disney com uma música no início e uma música no meio. É uma música, são músicas pesadas e em quantidade que pode chegar quase na exaustão, mas eu gosto. Eu acho um bom desenho. Eu gosto. Mas, então, eu também acho que Na Rédea Curta não é uma mudança de caminho nosso. Acho que a própria mudança já faz parte do nosso caminho, então está em paz, mas eu acho que já tem traços Na Rédea Curta nesse caminho. Para mim, o que é mais desafiador Na Rédea Curta é dividir. Dividir com algo que já existia, com personagens que já existiam, com cenários que já existiam. Então, esse é um lugar que, muito menos para a gente, e muito mais para quem é dono, né? Para quem tem que ter a mão da generosidade para emprestar seus personagens. Eu acho que nesse ponto, tanto o Thiago, que está aqui, quanto o Sullivan foram extremamente generosos de trazer, não é nem emprestar. Emprestar seria em outra circunstância, mas nesse caso, criar junto e recriar as personagens deles, que eles são personagens de muito sucesso na Bahia. Então, para mim esse foi o desafio mais interessante, assim. Entender o tempo do humor desse filme, que aí sim, uma comédia. Aí é uma comédia. E tem um tempo que é muito diferente dos nossos outros filmes, nesse ponto demais, assim. E foi muito bom poder fazer essa construção a muitas mãos, seja do roteiro, seja da criação. Então foi uma experiência nova. Que aí no início eu falei na palavra dividir, né? Dividir com a gente, mas acho que é um pouco do que eu e Glenda a gente faz, né? A gente nunca se vê muito como dividir uma direção.
Eu acho que a gente multiplica uma direção. Porque não é metade do meu olhar, metade do olhar dela. É 100% do olhar dela somado a 100% do meu olhar. Então, eu gosto muito de pensar que o nosso trabalho não é uma divisão, mas é o dobro de um olhar, o dobro de uma atenção, o dobro daquele prazer da construção. E aí, com os meninos na rédea curta, foi 4 vezes, né? A atuação no Munguzá e talvez aquela cena específica me chamou muita atenção mesmo. Munguzá é um presente, né? É literalmente um presente, talvez o maior presente que eu já tive na minha vida, no cenário artístico. E me chamou a uma responsabilidade muito grande. Trabalhar as canções de Moreira, que não são nada fáceis. São muito bonitas em letra e música. Eu sou apaixonada por cada uma assim, em especial. Sou muito apaixonada. Me trazer para um lugar, durante o meu percurso artístico, um bom tempo cantei em banda, né? Comecei cantando em coral de igreja, tive mais um percurso musical assim. E aí era voltar para esse lugar que me trazia muita insegurança. Tive uma preparação vocal e musical, assim, de um modo geral, por Léo Moreira, para as músicas. Um apoio muito grande de Raoni, que está ali. A banda, né? A banda que muito boa, me ajudou bastante nessa construção. E em relação à direção, Ari e Glenda, eles são muito, muito abertos à troca, ao diálogo, à discordância com respeito, e isso me deixa num lugar muito tranquilo de dizer quando eu estou desconfortável, quando eu estou insegura. É o que me faz trabalhar com prazer, poder dizer da minha ansiedade, né, da minha insegurança, do meu desconforto. Então a gente sempre falou isso muito tranquilamente. Mas, por outro lado, eu confio muito e tanto na direção deles, que eu abraço muito. Poucas vezes eu tenho conflitos de discordância, porque eu abraço muito. Eu sei o quanto que essas pessoas estão tranquilas, estão seguras para o trabalho que estão propondo, o texto que está propondo. O roteiro é um roteiro incrível, muito rico, que perpassa por muitas questões que eu gostaria de falar e que a Rosa vem falando e que a Ari e Glenda vem falando em todos os outros filmes, né? Questão de gênero, questão de identidade, a questão racial, o que me deixa muito feliz de fazer parte. Em relação a esse conto específico, eu travei um pouco, porque eu tento ser muito fiel ao roteiro. Quando algo, por exemplo, no teatro, eu trabalhava com improviso, e que eu conheço da base do que a gente vai falar e tal, eu desfilo muito tranquilamente. Quando eu tenho um texto, uma poesia, um texto clássico, William Shakespeare, que já interpretei e tal, eu tento ser muito fiel, muito fidedigna assim ao texto, vírgula embaixo de vírgula. Então eu fico muito tensa tentando respeitar de verdade a obra literária. E aí a Ari, num dado momento, falou, não, entenda o conto e conte. Então eu fui buscar o lugar do griot, né? Que eu já interpretei, inclusive, que é do contador de história, e que traz mais para o entendimento, para a cobiça, que é o que a cena pedia, realmente, né? Era um encantamento, ele gesticulava muito, não sei o quê, mão e tal, e ele ficava, né, feito realmente um menino encantado com aquela história daquela cidade, que ele nasceu ali e não viveu ali, não conhecia aquela história. E depois, quando a gente teve a estreia, uma pessoa me disse, não é bem assim, não. Então, é aquela coisa da oralidade mesmo, que passa por muitas pessoas, por pessoas mais antigas, inclusive uma pessoa que é da religião de matriz africana, candomblessista, criada ali, tem terreiro, então tem um pertencimento para falar, muito grande para falar daquela história. Eu até fiquei curiosa para ouvir, mas não ouvi a história, mas achei muito bacana isso, que é a questão da oralidade, que se transforma, que vai cada um endossando do seu jeito, né? E eu trouxe isso, a coisa do griot, do endossar do meu jeito, contar da minha forma, com o meu corpo, com o meu jeito, e acabou que super ficou natural, eu acho. Acredito que super funcionou. E era dentro do texto, dentro do roteiro, que mais me tranquilizava, porque eu queria ser fidedigna ao texto, à obra literária, como se fosse a história de Cláudio Vacareza,
que é amigo, né, que se tornou amigo pessoal, assim. Eu queria ter essa propriedade de falar do texto como se fosse dele, mas não é dele. É um texto que pertence à cidade de Cachoeira, pertence ao povo de Cachoeira. E aí foi a preta Arlete de Cachoeira contando do jeito dela. Ótimo. Alguém tem pergunta? Pelo menos para a gente fazer uma rodada, já que começou um pouco atrasado, né? Uns 15 minutos. Oi. Obrigado. Oi. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lorena Rocha, eu sou da Indeterminações junto com o Gabriel, que está aqui, e do Câmara Escura, e eu sou de Pernambuco. Eu tive o privilégio de conversar com a Ari e Glenda nesses últimos 2 anos, algumas vezes, né? A gente se encontrou assim, e é muito massa ver vocês aqui, acho que tem tudo a ver com a temática, e, enfim, né, que isso reverbere bastante, assim, ainda nesses próximos dias de festival. A gente está falando muito da personagem da Arlete, assim, que, enfim, né, acho que eu concordo muito com o que o Ari falou, assim, que tanto o Fabrício quanto a Arlete parecem estar no seu momento, assim, de atuação muito forte, muito evidente. Parabéns pelo trabalho de vocês. E tem essa história dessa mulher, né, que está sendo contada ali, mas eu queria, e todas as, enfim, camadas que pode ter nessas mulheres infinitas que tem nessa personagem. Mas o que me chamou muita atenção foi uma discussão sobre masculinidade que está presente no filme, né? E aí agora, ouvindo vocês, eu pensei em algumas coisas e queria ouvir vocês sobre isso, assim. Primeiro que o Fabrício, ainda que seja 6, na verdade ele continua em corpo e em rosto sendo o mesmo homem, né? E isso vai sendo modificado no filme a partir dos acessórios e desse trabalho de atuação. Mas só que essa continuidade, que aí eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, que a gente vai reduzir os atores, então o mesmo ator vai fazer 6 personagens, acaba se tornando, na verdade, essa precariedade à linguagem, porque na minha leitura, e aí se eu estiver equivocada, enfim, o filme está no mundo, né? Mas é como se tivesse uma discussão de masculinidade como instituição, ou seja, enquanto poder, né? E como, aí trazendo esse olhar da personagem Arlete, né? Como ela olha para essas masculinidades que se repetem, né, como poder e como instituição. Então, eu queria muito ouvir vocês sobre isso, porque eu acho que é também, talvez, um deslocamento que o próprio filme faz, ainda que, de alguma forma, seja a Arlete que escreve essa história, sabe? Eu acho que é um olhar também dessa personagem para essa masculinidade. Enfim, obrigada, gente. Tem mais alguma? Porque a gente faz um bloco pelo menos de 2 e aí eles respondem. Eu acho que não, total. É ser Fabrício, né? E também, quando a gente tomou essa decisão de que seria um único ator, também essa decisão foi tomada a partir do momento que o Fabrício topou também, né? Porque também a gente também sabia o peso, né? E o grau, assim, a fragilidade que interpretar, que o mesmo ator interpretar tantos personagens proporciona. Mas como a gente já disse, a gente gosta do risco, né? Então, Fabrício topou, entrou nessa, e aí a gente se sentiu seguro para propor e para tentar ir desvendando o que tinha por trás disso, né? Que essa tentativa sempre de também colocar o espectador nesse lugar de desconforto um pouco, né? No sentido de, isso aqui é uma ficção, obviamente, é cinema, mas é feito por gente, né? Tem outros mecanismos que estão atuando aí. E eu acho que eu sempre fico com muita inveja de quem teve a possibilidade de ver o Fabrício entrando em cena num segundo personagem, assim, pela primeira vez, né? Porque acho que deve dar um bug na cabeça, né? Na minha cabeça dá um bug, mesmo já sabendo, mesmo já tendo visto tantas vezes, dá um bug quando ele está morto, está na mesa e está aparecendo, entrando, né? Só o cinema pode fazer isso. Então, também foi gostoso brincar nesse lugar
com o Fabrício, com os personagens nesse ponto. E sim, né, como não é uma questão, é como se não fosse uma questão, existe uma questão de violências instauradas ali que estão nos corpos destes homens e não é nada pessoal, né? É isso, é esse homem que volta, morre, volta, e só quem escapa desse legado é como se fosse o menino, né? O menino traz esse lugar de... O menino é diferente, o menino tem outra identidade, o menino pode construir uma outra história, né? Alô, mais alguma? Sim. Boa tarde, gente. Eu sou a Mel, mãe do Noé, e eu queria ouvir o menino Fabrício. Eu acho que não mais ele poderia também trazer um pouco dessa sensação desse masculino que faz tantos personagens nesse ambiente, trazendo tantas masculinidades como a Lorena propõe, de diversas formas e um pouco do seu processo. Obrigado, meu. Eu achei muito interessante a sua pergunta, que foi uma questão que eu fiquei futucando os dois depois que eu vi o filme. Porque durante tinha uma questão que era, eu achava que esses personagens eram brancos. E aí quando eu li o roteiro, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? E a questão? E aí a gente foi entendendo que quando a gente tira a questão racial, aí nesse sentido, a gente pode aprofundar nas nossas minúcias. É quase como se a gente entendesse que no Brasil, quando a gente resolvesse isso, a gente pudesse aprofundar muito mais nas nossas questões. E aí eu achei que esses personagens explodiram, assim, nas minúcias desses comportamentos viciados masculinos. Eu me vi em muitas questões ali, lidando na minha vida com muitas questões, e teve um ponto interessante quando, eu posso falar de cada um, assim, que eu acho que cada um tem a sua questão, mas teve um ponto interessante que uma hora eu falei, Linda, eu tô achando que o prefeito ele tá muito sedutor. Assim, é um cara que talvez ele não tenha problema. E isso é um problema para mim dentro do filme, assim, pelo recorte da Arlete, assim, e Glenda falava, calma, você falou pra mim isso umas 2, 3 vezes assim, e eu meio agoniado, falei, cara, talvez isso dê errado, e eu não estava entendendo o grau da violência que é aquele cara olhar pra ela e falar, você não tem roupa, sabe, você abandona tudo por conta de uma questão do meu pai, que bonito, que mulher importante você é, que lugar de mulher é esse que ele vai construindo nesse lugar do amor romântico, do príncipe, do homem perfeito, da relação perfeita, o quanto isso já é violento para todo mundo, né? Para todo mundo, para todo brasileiro que está nessa égide romântica de amor. Gente, eu sou super apaixonado por tudo, por todo, mas de verdade eu acho que tem uma questão aí dentro desse comportamento que a gente reproduz e que a gente não consegue ver como brasileiro, porque isso está na nossa música, isso está no jeito que a gente pensa, isso está intrínseco. Então, eu acho que foi muito revelador também, assim, durante o processo, entendendo essas coisas que a gente só entende quando a gente enfia o pé dentro, né? Quando a gente aprofunda, quando a gente pesquisa, né? Enfim, foi um pouco disso aí. Obrigado, meu também. Obrigado. Se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar a mesa. Tem mais uma? Oi, eu sou o Dimas, de São Paulo. Parabéns pelo trabalho, pelo filme. E eu vi o filme muito ligado ao teatro. Pareceu mais teatro que cinema. Qual é o limite de uma coisa e de outra? Quando é teatro, quando é cinema? Né? Achei muito interessante a personagem. O filme acontece todo no mesmo espaço, não é isso? Quando é teatro, quando é cinema. Eu acho que pra gente, aí também é isso, foi como a Lorena falou, né? O filme está no mundo, e aí quando vai pro mundo, vai pro mundo. Mas o limite, eu não sei, é isso, acho que eu voltaria naquela questão do... Talvez se a gente tivesse uma resposta... não seria muito interessante, assim, né, saber qual é o limite. Eu acho que o Mugunzá vai justamente propor esse risco, assim, né,
De, tipo, pegar o teatro e falar, não, mas a gente está falando de outra coisa, porque por mais que algumas pessoas falem, mas é muito teatral, a gente não reconhece nisso, né? A gente é tipo, não, gente, isso aqui é isso, tem coisas que ele morre e ele entra ao mesmo tempo. A gente está falando disso, a gente está falando de cinema, né? Acho que a própria organização do espaço, né? Pensar aquele espaço cenográfico no Mugunzá, pensar a forma com que aquela casa é composta, é uma forma que é composta pensando na passagem da câmera, né? É uma forma que é composta pensando os atores dialogando diretamente com a câmera, dialogando com uma equipe de cinema. E eu acho que isso traz algumas... Eu acho que esse grande... o teatro, ele te proporciona olhar para onde você quiser. Está acontecendo uma peça, se você quiser olhar para um ator que está ali no cantinho, é uma escolha sua. O cinema, o audiovisual, ele não te dá essa escolha, né? Ele escolhe o que vai ser visto, para gerar as emoções que a gente imagina que a gente quer levar ao espectador. Então, eu acho que existem elementos teatrais, como existem elementos da música, como existem elementos da dança. Então, é um filme que a gente se propõe a flertar com outras linguagens o tempo inteiro. Mas não é teatro, nem perto disso, justamente por essa relação com o espectador. Que eu acho que é quando a gente decide o que a gente quer mostrar, já existe o trabalho de uma fotografia, de uma arte, de um som, de um ator, de uma atriz, de uma direção, é muita coisa envolvida para decidir que isso é um close, com uma câmera na mão, ou um plano aberto num tripé. Acho que esse é onde causa, é onde faz com que a gente abandone a ideia de que isso é um teatro, que é a construção dessa linguagem, que é outra linguagem, né? Mais uma? Até encerrar, né? Agradeço, assim, eu queria saber se vocês querem falar uma palavra, tipo, obrigado, cada um, tipo, não só obrigado, mas uma palavra final, acho que seria bonito, cada um falar o que quiser, para encerrar, e fazer um comentário antes de passar essa palavra para vocês, literalmente, serem as pessoas que fecham a mesa ao invés de mim. Glenda, quando você fala que você faz cinema por conta da vida, eu me identifico muito com isso. Eu acho isso lindo, assim. E acho que mostra, e festival mostra pra gente essa junção entre vida e cinema, né? Para além da própria mise-en-scène, né, que cria uma realidade paralela com os atores em meio à realidade, que a gente só está aqui por conta do cinema, né? Isso aqui é realidade, é vida, né? E pensar sobre todas as coisas que vocês colocaram e sobre o filme de vocês é por conta do cinema, mas é vida, né? Acho isso lindo. Acho linda também a porosidade de linguagens e a provocação que isso gera em Munguzá. Eu acho que é isso aí, essa mistura. E lindo mesmo o diálogo de roteiro com literatura de Carolina Maria de Jesus, a Chico Buarque, a Medéia, a Gota d'Água. Acho que há aí um debate que se abre desde Medéia, que é a vingança, que nesse caso, que é lindo você fazer isso, Ari, nesse caso a Arlete vai vingar a Joana, que talvez seja a Joana de Gota d'Água Preta, sabe? E aí é outra coisa, né? Então, talvez literaturas e roteiros conversando para abrir e fechar temáticas universais de vingança e tragédia. Acho isso lindo. E agradeço muito a generosidade de vocês compartilharem o pensamento de vocês e a arte de vocês conosco, e a vida, né? A presença da vida. E, por favor, falem uma palavra de fechamento. E obrigada a todos que ficaram também aqui e nos escutaram. Agradecer, é sempre muito bom também esse debate pós-filme. Eu falo que esse é o melhor desenho que existe,
que eu acho muito ruim terminar um filme e ter que conversar sobre o filme. Adoro ter esse momento de maturar, de descansar e poder no outro dia sentar e conversar sobre o filme já num outro momento. E então está sendo muito gostoso estar aqui. Essa homenagem em Tiradentes tem sido muito boa. E lembrar a todos que hoje à noite, às 9 horas, na praça, se a chuva deixar, temos Na Rédea Curta, que é esse filme que a gente falou hoje, né, dentro do debate, convidados. E amanhã a gente tem o show de Moreira e as Irmãs Sacaninha, que eu só tenho uma palavra a dizer: babado. Agradecer a vocês que vieram, agradecer a mostra, agradecer a Mari. É muito difícil, né? Eu acho que é muito bom. Teve um momento que eu e o Ari, a gente parou, né, nessa coisa de produzir um filme por ano. A gente parou e aí a gente falou: nossa, a gente pode falar que a gente tem uma filmografia. A gente tem uma filmografia. Assim, de repente, a gente tinha uma filmografia. E é muito bom poder ter uma filmografia no Brasil, né, no país que a gente vive hoje. Ter uma filmografia é uma coisa que é muito difícil, né? Fazer cinema é uma coisa que é extremamente exaustivo, cansativo. Então, é prazeroso estar aqui hoje para poder celebrar junto com vocês esses últimos 10 anos e os próximos anos que virão. Então, muito obrigada por terem vindo. Então, gente, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui falando, mas eu queria aproveitar um ganchozinho assim, de várias coisinhas que você foi falando e que eu fui maturando. Assim. Eu acho que tem uma coisa que é... Se eu chorar, perdoem, viu, que eu sou emotivo. Eu acho que tem uma coisa que é combustível assim, pra gente, né, nesse cinema mutirão. O nosso cinema mutirão, né? Que é a forma como o afeto entre a gente interfere também o trabalho da gente e do outro, né? Você falou sobre a parceria de Ari comigo. Eu consigo observar a forma como ele interfere no meu trabalho, como eu interfiro no trabalho dele, como o Taco interfere na música, como o Leozão, que não está aqui, como o Fabrício, Arlete, como cada pessoa foi colocando em cada filme, né, vai colocando o seu ser, né, o seu afeto, as coisas que nós fomos construindo juntos e modificando e remodificando. E aí eu acho que essa palavrinha, que está inclusive em quase, né, está em toda a filmografia dos dois, é o que segura a nossa peteca. A palavra é gratidão. Gratidão a todos vocês. Vida longa ao festival, que é muito bonito, viu? E agradecer que estamos vivendo novos tempos, novos ares, novas metas, novas possibilidades. E eu vou deixar com vocês, para a gente finalizar. Olé, 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 olá! Vamos embora!